Vou começar a conversar agora com a psicóloga Franciele Beatrice Sabel Vosthoff. Falei certo, Fran? Sim. Ah, que bom. Ela é psicóloga e vai falar sobre a saúde mental dos adolescentes. É uma grande preocupação de pais, né? Brasil afora, mundo afora, a gente pode falar assim. É a saúde mental dos adolescentes, destes jovens que têm hoje muitas opções. Bom dia, Franciele, muito obrigado pela participação. Bom dia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre um tema que é tão caro para mim e que eu tenho a relação direta diariamente no meu consultório. Quais são os principais aspectos, Fran, que influenciam na saúde mental dos adolescentes hoje? Bom, a saúde mental dos adolescentes, ela se encontra de uma maneira saudável, vamos dizer assim, né? A partir do momento que esse adolescente ele tem uma vida rica. E o que significa ter uma vida rica? Ter bons relacionamentos sociais, laços de amizade, ter um laço familiar que seja aberto à comunicação e à compreensão de que esse jovem, né, esse adolescente está em desenvolvimento e vão haver mudanças nas relações e boas relações também nos outros ambientes em que esse jovem ele se situa. Prática de atividade física, atividades ao ar livre, né? Ter uma vida que não se resuma a um aspecto só. Isso sim fortalece a saúde mental dos nossos adolescentes hoje. E isso é muito importante, né? Os pais terem essa noção principalmente. Que tipo de risco corre um jovem com saúde mental desequilibrada? Pensando que os nossos adolescentes eles estão em um período crítico da vida, que é um período em que se inicia questionamento dos laços familiares, esse adolescente se aproxima mais dos laços de grupo, né, de laços de irmandade, de fraternidade que são criados ao longo da vida, mas esse adolescente ainda não está pronto para encarar sozinho os desafios. Existem riscos que envolvem desde comportamentos impulsivos que podem pôr sim ele em risco, até mesmo comportamentos em que ele não consiga abrir e procurar auxílio e ajuda no momento em que ele se encontra em crise. Então, hoje, se a gente for pensar no mundo, a terceira maior causa de morte dos adolescentes, se a gente calcula da idade de 11 a 19 anos, é o suicídio. Suicídios nessa faixa etária, muitas vezes, são ligadas a uma coisa que na psicologia nós chamamos de passagem ao ato, que é quando nós estamos procurando a saída para uma dor, para um sofrimento muito intenso, nós buscamos que essa dor se extingua. E, às vezes, essa passagem ao ato poderia ter sido evitada com algum tipo de suporte, né? Desde profissional, de familiar, de uma rede de apoio que esse adolescente pudesse se encontrar. Como é que os pais, os familiares, os amigos, quem está próximo de um jovem nessa situação pode perceber que ele está entrando nessa situação? Que tipo de ação, se é que há algum sinal, algo nesse sentido, que a gente possa perceber que nossos filhos, né, sobrinhos, amigos, estão entrando nessa situação, né? Sim, principalmente mudanças muito bruscas de comportamento, né? Adolescentes que são mais sociáveis começam a se isolar, ou adolescentes que são mais amáveis, mais aceitam mais o contato com a família, começam a se tornar mais agressivos. Então, mudanças bruscas de comportamento geralmente sinalizam algum risco, né? E daí esse risco ele pode ter o seu estopim, né, o seu gatilho, em diversos espaços, né? Às vezes é a escola com alguma situação de bullying, às vezes é uma dificuldade de socialização, às vezes é um contexto familiar que está passando por alguma crise, né, uma separação, algum caso de violência mesmo intrafamiliar. Então, é importante que nós, enquanto sociedade, nos responsabilizemos sobre isso, porque às vezes o estopim, né, o gatilho, se encontra muito próximo e esse adolescente não tem como pedir ajuda dentro desse espaço, né? Então, é importante estar atento, né? A escola é o principal olho nesse sentido?
Sim, porque os adolescentes muitas vezes passam mais tempo na escola do que com a própria família durante a semana, né? Por conta de rotina, por conta das necessidades da própria família, os laços que esse adolescente tem com a escola, que muitas vezes são de anos, conseguem sim ser alertados pela própria escola de que tem alguma coisa que não está funcionando, né? Que está disfuncional naquele comportamento e que pode sim ser origem de algum sofrimento mental grave. Há muita depressão na adolescência? Depressão, sim, mas o nosso maior quadro hoje, mundialmente, mesmo na minha clínica, é um quadro de muita angústia, de muita ansiedade, né? Em pesquisas feitas, principalmente após a pandemia, 8% dos jovens relatavam se sentir deprimidos, mas 24% relatavam se sentir ansiosos, né? Então, a gente tem um quadro de ansiedade, de uma angústia muito mais acentuado hoje, né? Que leva a outros caminhos, né? Não como o da depressão, como a gente conhece, que foi um quadro e uma imagem, né, de uma época da nossa história. Hoje nós estamos modificando esse quadro para um quadro de maior aceleração, né? Uma demanda maior de aceleração. E o que, na tua opinião, é mais perigoso nessa idade? A depressão ou a ansiedade, os distúrbios de ansiedade? Eu não saberia te dizer qual é o de maior risco, porque ambos põem o adolescente em risco, né? Ambos são gatilhos para comportamentos que podem ser considerados impulsivos, como eu relatei antes, né? E a ansiedade, ela pode gerar uma série de outros, como a gente conhece, transtornos, né? Ele pode gerar um transtorno alimentar, pode gerar a automutilação, que é um tema também que hoje vem crescendo muito em relação aos jovens. Ela pode gerar, sim, tentativas de suicídio, não por conta de uma desistência da vida, mas por conta de um excesso de demanda que esse adolescente não está dando conta, né? Então, tanto a depressão quanto a ansiedade, sim, apresentam riscos e elas precisam ser levadas a sério, né? O que influencia nesse aumento da ansiedade, né, nesse público adolescente mais jovem? Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, exista alguns fatores que são muito relevantes e que são muito novos, né? Nós ainda estamos aprendendo a lidar com eles. Um deles é a pandemia da Covid-19, que foi estarrecedora para a vida dos adolescentes, né? Quem estava fazendo a virada para a adolescência nesse período teve marcas que foram quase que modificou uma forma de funcionar a vida, né? Por quê? Porque a partir do momento em que se inicia a adolescência, se inicia uma busca por socialização. As pessoas importantes na vida do adolescente são os seus pares, são seus amigos, são suas pessoas próximas, não é a família. Ele vai buscar nos pares a realização, o sentido de pertencimento, de fazer parte de algo. A pandemia simplesmente aniquilou a possibilidade de socialização, né? A socialização passou a ser totalmente mediada por telas, por tecnologia, e a socialização da proximidade, que é muito importante, teve um efeito muito nocivo. O que isso acarretou? Muitos quadros de ansiedade social, que o adolescente não consegue socializar, não consegue fazer amigos, por um dos exemplos. O outro aspecto que vem quase que junto com a Covid-19 é o aspecto das tecnologias, das relações sociais estarem basicamente mediadas pela tecnologia. Então, o olho no olho, a proximidade, aquele tipo de laço é quase inexistente hoje. Ele é totalmente mediado por esse aspecto da tecnologia, que a gente precisa ainda entender, porque ainda estamos num processo de compreender, porque não podemos demonizar, porque é parte da nossa vida hoje, mas a gente precisa entender para poder lidar de uma forma mais adequada. Tecnologia está presente e tende a crescer cada vez mais, né? Por falar nisso, esse mundo virtual é muito atrativo, né? Principalmente para adolescentes, para os jovens. Os jogos, por exemplo, eles são cativantes, podem até levar ao vício e a uma dependência extrema. Como lidar com isso? Em relação ao uso das tecnologias, existe uma importância
principalmente dos pais irresponsáveis, né, que é quem vai mediar esse uso pelo adolescente, da compreensão de, como você mesmo disse, que ela faz parte da nossa realidade, cada vez está mais inserida nessa nossa realidade, né? E não negá-la, não demonizá-la, não colocá-la num lugar de algo nocivo ou negativo, né? Porque a tecnologia por si, ela não é nociva. O uso que nós tendemos a fazer dela, sim, pode nos trazer uma série de prejuízos, né? Então, a mediação principalmente, né, existem orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nos dizem o tempo de uso médio que uma criança e um adolescente deve fazer das telas, e nós deveríamos aderir também a esse tipo de orientação, que não se torne nocivo, né? Então, um adolescente de 11 a 18 anos, a perspectiva de uso médio é de 2 a 3 horas no máximo por dia. Foi feita uma pesquisa que nos alerta que, após a pandemia, os adolescentes estão fazendo uso de 4 a 7 horas diárias de tela. E quando eu falo tela, é celular, é a televisão, é o tablet, é o computador. Tela, a gente não pode direcionar unicamente ao celular, que muitas vezes fala, larga esse celular, vai ver uma televisão. Não, é tão nocivo quanto no excesso, né? Então, e daí a mediação em relação a jogos, vamos pensar, né, quando tu traz os jogos, porque eles chamam a atenção, eles são interessantes, eles são muito atrativos. Exatamente, né? Porque eles põem o adolescente num lugar mágico, né? Porque é um outro mundo, é uma outra experiência. Ele pode montar o seu personagem, ele pode viver, muitas vezes, coisas que ele jamais poderia viver. Exercitar a sua agressividade, que é algo positivo, né? A agressividade não é uma coisa negativa por si, né? O que é negativo é a violência. A agressividade faz parte do ser humano, né? Bons líderes são agressivos, por exemplo, né? Em muitos aspectos. É a questão da mediação por idade. Todos esses jogos, eles trazem consigo a idade que é adequada para que ele seja usado. E muitas vezes eu vejo no meu consultório meninos de 11, 12 anos jogando jogos que seriam para a idade de 16 a 18 anos, né? Se existe uma idade, uma faixa etária determinada, é porque existem questões que aquele adolescente mais jovenzinho não vai ter condição de lidar sozinho. E, às vezes, sem a supervisão dos pais, isso se torna ainda mais arriscado, né? Porque eu costumo brincar que a internet, enfim, os jogos hoje são mediados pela internet, né? É a porta da rua da nossa casa. Ela tem o mesmo efeito e ela pode ser tão nociva quanto você abrir a porta da sua casa para o seu filho brincar na rua sozinho. Coisa que quase ninguém mais faz, porque não tem mais a possibilidade, né? Mas as pessoas aparentemente se sentem mais seguras em entregar um aparelho que tem acesso à internet e não supervisionar, porque tem a falsa ilusão de uma segurança. Mas não, até esse adolescente realmente ser autônomo, que é a partir dos 18 anos, existe a necessidade da mediação e da supervisão, acima de tudo. Porque em todos esses espaços existem pessoas que fazem uso de imagem de maneira inadequada, mesmo nesses jogos podem ter outros adultos muito mal intencionados, né? Então, a mediação e supervisão ainda se faz muito necessária e pode sim reduzir os danos que as tecnologias podem trazer. E, claro, respeitar o tempo de uso, né? Diariamente, tentar estabelecer em combinados com o seu filho, com a adolescente que você é responsável, que os tempos têm que ser respeitados, né? E uma outra coisa que eu trago sempre na clínica é que muitos pais se percebem do excesso e eles simplesmente querem tirar. Daí eu vou tirar o celular, eu vou tirar o computador, e eles largam esse adolescente num vazio. Porque, diferente da nossa educação, de épocas em que nós não éramos nativos digitais como eles são, né? A gente não tinha esses acessos, nós tínhamos outras ferramentas para lidar com o nosso ócio, com a nossa ociosidade. Eles não têm. Então, não é possível a retirada tão abrupta sem oferecer outras possibilidades, né? Outros espaços que esse adolescente possa, sim, socializar. De trazer os amigos para dentro de casa, de levar o seu filho para socializar com os amigos em outros espaços, de poder fortalecer isso. Mas daí a questão é que isso dá bastante trabalho, né? Muito mais trabalho, né? Então, se exige essa disponibilidade, né? E aumenta os conflitos, né?
Pode aumentar conflito, né? E aí vem um problema a mais, né? Porque a adolescência já é difícil, já gera um certo conflito que muitos pais conseguem lidar bem, outros não. E se você ainda tem um filho dependente da tecnologia, só tende a aumentar esse conflito. Claro, porque daí a habilidade desse adolescente de desenvolver condições de negociar, de compreender a frustração, ela vai sendo reduzida. Porque ele está só direcionado para uma questão da vida que é... Então, as relações sociais elas estão muito empobrecidas. Apesar de elas existirem pela tecnologia, ela não tem a mesma riqueza de uma relação no 1 a 1. Então, os pais... quando eles decidem por, né, vamos mudar essa realidade, eles têm que estar atentos de que vai existir, sim, resistência, vai existir mais conflito. Mas é um conflito que pode ser diminuído ao longo do tempo. E ele pode, sim, gerar frutos, né? Porque, de fato, não são todos os adolescentes que desenvolvem uma dependência dos jogos ou da tecnologia, das redes sociais, mas os que desenvolvem, eles estão em muito risco de... Enfim, de vir a usar outras substâncias, de não conseguir se inserir na sociedade de maneira adequada, né? Porque eles não conseguem compreender os sinais sociais, né? Então, para conseguir um emprego, para conseguir se colocar num ambiente de socialização de fato, o real, não o mediado pela tecnologia, né? Até mesmo na escola, né? O desenvolvimento já não é mais o mesmo, né? Tem uma novela na Rede Globo Televisão que está passando à noite, né? No horário principal deles de novela, que traz isso e explora essa situação, ou seja, uma dependência ao extremo de um adolescente com a questão da tela, né, da internet. E ali um especialista chegou a falar de que essa dependência ela é tão séria e tão perigosa quanto é uma dependência química. Chega a esse ponto mesmo de você não conseguir tirar o adolescente, né, desse mundo e trazê-lo para um mundo mais real? Sim, existe esse risco, assim, não é para todos, né? Eu acho que a gente não pode tornar isso um fantasma. E nem assustar pais, isso, né? Que não é o objetivo. A gente não pode tornar isso um fantasma, assim, porque eu sou completamente contra transformar algo em o inimigo, assim, ocupar um lugar ruim, assim, né? Mas sim, adolescentes que estão mais sujeitos a isso. Quais são esses adolescentes que são mais sujeitos a uma dependência, né? São esses adolescentes que têm poucos amigos, são adolescentes que têm relações muito difíceis dentro de casa, de não ter comunicação, de não ter aceitação. E aceitação eu digo de... Nossa, ele está crescendo e por isso ele precisa de outros espaços, ele vai ter outra relação comigo, porque muitos pais têm muita dificuldade de compreender que a criança deixou de existir para se tornar um adolescente, né? E quando essas relações já são empobrecidas e eu não tenho aonde buscar apoio, geralmente é um lugar em que eu me sinto mais acolhido. E quando eu me sinto mais acolhido e esse lugar se torna o único lugar em que eu tenho esse suporte, sim, eu tenho um risco, claro, de desenvolver algum tipo de dependência. Daí, sim, tem que ser ligados esses alertas. Por isso que é tão importante a mediação com as tecnologias pelos pais, porque é eles que vão determinar em conjunto com o seu adolescente qual vai ser a hora de jogar, qual vai ser a hora de acessar e quando não estiver acessando, o que vai ser feito? Vai ler um livro, vai sair com os amigos, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa, mas que não fique por conta do próprio adolescente tomar essa decisão, porque ele não tem condição de compreender ainda as consequências desse tipo de decisão de hoje eu vou passar 8 horas do meu dia na frente do meu computador. Ele não tem condição de decidir sobre isso e de compreender a consequência desse tipo de decisão. Como é que a gente pode prevenir isso em casa? Tem algumas ações de prevenção? Existem ações de prevenção, né? Mas daí exigem tempo, né? Como você falou assim, dá bem mais trabalho, né? Porque exige muito mais presença. E quando eu falo presença, não é exclusividade da atenção para o filho, mas presença de estar atento ao que o seu filho está fazendo, de disponibilizar que, filho, vamos organizar uma noite do pijama, convida uns amigos seus, ou você não quer ir passear com seus amigos em algum lugar.
exige a disponibilidade do adulto para mediar essas relações. O que não acontecia na nossa época, mas não acontecia porque nós, desde muito jovenzinhos, nós tínhamos a liberdade de socializar sem a presença de adultos, né? Eu, por exemplo, saía de dentro da minha casa de manhã para ir brincar na rua, eu vinha para o almoço, depois eu saía de novo, voltava ao anoitecer. E hoje a gente não tem essa possibilidade, porque é perigoso, porque, né, não existe mais essa liberdade. Mas não dá mais para fazer esse comparativo, né? Não, a gente não vive mais esse mundo, Exato. né? Então a gente precisa sim da mediação do adulto para que essas coisas aconteçam, para que exista esse tipo de socialização. E também compreender que os momentos de crise do seu adolescente, se ele não tiver a você para pedir suporte, para poder dizer que cometeu erros, que ele está perdido, ele vai ter que pedir para outra pessoa. E às vezes essa pessoa não existe, né? Então, foi feita uma pesquisa em que dizia, depois da pandemia, ali acho que foi no ano de 2022, perguntou para os adolescentes se eles sentiram a necessidade de procurar auxílio nos momentos de crise. 40% disseram que sim. Desses 40%, nem 20% pediu. Porque não sabia para quem pedir, não sabia como externalizar, né? Então, às vezes, precisa de uma posição mais ativa dos adultos envolvidos, seja da escola, seja do tio, vizinho, pessoas que estão na vida desse jovem, de estar atento e se pôr à disposição, do que do próprio adolescente de saber, né, como pedir ajuda muitas vezes. A né? tecnologia está aí, ela evolui constantemente, né? É uma coisa que não dá para separar as crianças disso, né? E o futuro é tecnológico, ele é digital, ele não é mais analógico. O que a gente tem é, primeiro, nós pais aprendermos a lidar com essa situação. Talvez está faltando conversar mais. Sim. Estudar mais o tema em conjunto, né? Quem sabe, talvez na escola, ou já desde a creche, se falar mais sobre os benefícios e os malefícios dessa situação. Talvez isso ajude um pouquinho, né? A você ir crescendo, se entendendo com o que está acontecendo e não se afundando em alguma crise por causa disso. E outra coisa é que os pais, né, eles não precisam se sentir também responsáveis exclusivamente, né? Eles podem sim pedir ajuda, né? Eles podem procurar profissionais, eles podem procurar o pediatra, que é o responsável, o ebiatra, que existem poucos aqui na cidade, mas que atende só adolescente. Eles podem procurar sim auxílio de um profissional psicólogo que pode acolher essa demanda, tentar encontrar caminhos junto, né? Construir caminhos juntos, né? Porque os caminhos eles não estão dados ainda, a gente precisa construí-los, né? E poder dividir isso em outros espaços também, né? Porque às vezes também os pais se culpabilizam muito. E não é o caso. Eu acho que a gente precisa dividir as responsabilidades um pouquinho mais e conseguir acessar o tipo de suporte necessário, né? Para quem não tem condições de pagar uma consulta, um processo terapêutico particular, procurar auxílio no posto de saúde, no SUS, né? No CRAS, próximo à sua casa, que também pode oferecer esse tipo de suporte, né? Que também está lá para isso. Né? Terapia hoje é quase uma necessidade, né? Eu sou suspeita de falar, né? Com esse mundo que nós vivemos aí, né? Sim. Tanta dificuldade, a gente tem que lutar todo dia muito, muito e muito. Eu ainda tenho os filhos para cuidar, para dar atenção. No fim, 24 horas é muito pouco. Né? É muito pouco, né? A gente tem uma demanda de que a gente precisaria pelo menos 36, isso se não 48 num dia, assim, né? E a mulher ainda é sobrecarregada nesse aspecto, então é mais difícil ainda, né? Sim. Como podemos preparar as nossas crianças para uma adolescência saudável e sem vícios? Assim, a gente não... Eu sou uma pessoa que acredita muito em apostas. A gente não consegue traçar um caminho e garantir que ele vai ser realizado, né? Então, com tudo que a gente faz de investimento para os nossos filhos desde a primeira infância são apostas para que eles possam ter um desenvolvimento saudável, feliz, né? E com a capacidade de lidar com as intempéries e os sofrimentos que são inerentes da vida, porque são inerentes, né? Mas eu acredito que as apostas sempre estão em ambientes de troca, de conversa, né? Ambientes muito violentos, né? Crianças que nascem em ambientes muito violentos, elas têm uma
tendência, um risco muito maior de desenvolver transtornos de ansiedade, de desenvolver quadros depressivos ou tantos outros quadros durante a vida adulta. Esse é um exemplo, né? Então, ambientes que sejam nocivos, né, ao crescimento saudável de uma criança, né? Então, ambientes onde existe conversa, onde existe afeto, onde existam limites, porque às vezes se confunde quando profissionais como da minha área falam assim, é porque nós não podemos ter mais atos violentos contra as crianças, parece que a criança não pode receber um não, né? Isso é fantasia. Os limites, eles sim são prova de amor, né? Mas limites podem ser estabelecidos de maneira firme, mas gentil, educada, né? Polida, porque o limite ele tem que ser traçado. Só que não precisa ser traçado de maneira violenta, né? Porque a partir do momento em que esse laço é construído na infância, a adolescência se torna um lugar em que o adolescente sabe que ali é um lugar que ele pode voltar, ele pode pedir ajuda, né? E uma vida, como eu falei no início, assim, uma vida rica. Uma vida rica envolve ter lazer, envolve brincadeira livre, envolve ter laços de amizade que sejam auxiliados por esses pais, de que eles aconteçam para além daqueles 15 minutos de recreio que tem na escola. Então, a prática de atividade física é essencial. Hoje a gente tem um índice muito grande de obesidade na infância e na adolescência, mas é por conta do sedentarismo, né? E nós precisamos lutar contra isso com as ferramentas que a gente tem. O esporte, por exemplo, é uma das principais, né? E atividade livre, ao ar livre também, sair um pouco de casa, estar. E atividades em família, né? E atividade em família todos estão participando da atividade, não é o pai e a mãe vendo a criança fazer alguma coisa e não participar, né? Então, são momentos e não precisam ser todo dia, não precisam ser a todo momento, né? Mas que existam esses momentos em família, porque daí a família se torna um abrigo, né? Um lugar de socorro, né? Porque os pais também têm muito compromisso hoje em dia, muito. Né? E a criança também. Tá muito difícil, né? De permanecer em casa. A gente já falou algumas vezes aqui, hoje tá difícil tu reunir a família para almoçar, tá difícil de reunir a família para jantar. Mas o que os pediatras principalmente falam, né? É de que aquela hora, aquele minuto, aquele dia do final de semana, aquele que seja muito bem aproveitado, que isso pode suprir essa ausência. Né? Exatamente. E é isso, não é todo dia e não é uma presença 100%, né, do tempo. É uma presença no momento de estar presente. No sábado à tarde eu vou ter 1 horinha, mas eu vou estar 1 hora com meu filho. Eu vou estar jogando, eu vou estar passeando, mas eu não vou estar no celular, eu não vou estar vendo televisão. Eu vou estar com ele. Daí, depois dessa hora, eu posso ir fazer as coisas que você falou das mulheres, nós mulheres também temos muito pouco tempo para nós mesmas, que não seja de trabalho, de tarefas, mas é tirar o momento e viver aquele momento com qualidade, né? Não é uma tarefa que precisa ser extenuante, não. Todo dia vamos almoçar juntos, todos os dias vamos estar juntos 4 horas por dia fazendo... Não, porque até a criança enjoa um pouco da nossa presença, né? Mas estar presente nos momentos de estar presente, né? Que você tirou para isso, né? Isso é muito importante. E também não ser dependente, né? Vai fazer tudo que o filho quer. Não, jamais, né? Porque daí eu retomo na questão do limite. O limite é muito importante. E criança que se sente amada é criança que tem limites muito bem estabelecidos. Rotina, o que ela sabe que ela pode fazer, o que ela sabe que não pode, porque ela se sente organizada. E uma criança organizada é uma criança mais feliz, né? Uma criança que tem tudo o que quer, quando quer, para ela é muita desorganização para ela lidar, porque ela sabe que tudo que ela vai pedir, de alguma maneira, ela vai receber, né? Franciele, ainda há muito preconceito com terapia? Existe. E por que, na tua opinião? Dos jovens, né? Eu atendo, na grande maioria, atendo adolescentes e jovens adultos, né? Já não existe mais muito. Mas eu atendo muitos adolescentes mais novinhos, assim, que chegam. Os pais são muito resistentes. E eu acho que é de uma cultura de que onde existe sofrimento, existe fraqueza. E ninguém quer se mostrar fraco.
e a gente esquece que o sofrimento faz parte, é inerente. Todos nós vamos ter algum tipo de angústia, algum tipo de falta, algum tipo de dor que vai fazer parte da nossa vida. A minha pergunta sempre para esses pais que chegam muito resistentes, apesar de já chegarem, né? Imagino que ainda não conseguiram nem bater na minha porta, né? Mas tudo bem, mas é preciso enfrentar essa dor sozinho? A gente não pode construir juntos, né? E tem uma ideia de que todas as pessoas que vão procurar psicoterapia, análise, enfim, todos os seus processos terapêuticos, são pessoas que têm sim um diagnóstico, uma doença. E muitas vezes não. É uma pessoa que está simplesmente com o seu sofrimento do dia a dia e que está pesando, né? Está com dificuldade de lidar com esse sofrimento sozinho, né? Então, eu acho que nas gerações mais novas, a gente já conseguiu destituir um pouco desse tipo de preconceito, né? Ele já foi um pouco diluído. Mas na minha geração para trás, assim, é um pouquinho ainda existe a resistência. Até os mais novos têm um conhecimento diferenciado de tudo isso, da vida, né, da pressão que se tem hoje em dia, né? E os mais velhos ainda vêm de uma cultura um pouco mais do passado, né? E um pouco mais dura, né? Porque é uma cultura que foi muito dura com os nossos pais, com a minha geração, Imagina, 20 anos você falar, tô com depressão, era uma enxada que vinha na tua mão. Porque daí é a falta do que fazer, né? Eu acho que a gente precisa destituir a questão da fraqueza do sofrimento. Porque todos nós sofremos, em alguma medida, por questões muito individuais, muito subjetivas, e esse sofrimento faz parte da vida. A gente pode escolher se a gente vai sofrer sozinho e vai tentar lidar sozinho, que muitas vezes a gente não consegue, ou a gente vai fazer a escolha por procurar a ajuda, porque muitas vezes, quando a gente atrasa muito essa procura de auxílio, maior o sofrimento fica e às vezes fica insustentável, né? Obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Na Boca do Povo. Orientar sempre é importante. Sim, eu agradeço muito a oportunidade, eu espero que tenha auxiliado, né, a orientar algumas questões, né, são assuntos muito profundos, mas que eu acho que pinceladas podem auxiliar as pessoas a pelo menos se questionar a respeito. Muito obrigada. A terapia ajuda bastante, né, Fran? Auxilia muito, principalmente nesses casos mais extremos como que você levantou hoje, né, então oriento todos a procurar auxílio sempre que sentir necessidade, né. Franciele Beatrice Sabel Vosthoff. Isso. Psicóloga que participou com a gente hoje aqui na Boca do Povo. Falamos muito aqui sobre a saúde mental dos adolescentes.